Beleza, pessoal, preparados para mais uma imersão. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num sistema que, bom, sem ele a gente nem estaria aqui, o sistema imunológico. E para nos guiar nessa aventura, vamos a um post de blog de 2005, Imunologia, direto da blogosfera. 2005 parece uma era glacial em termos de internet, né? Mas olha só, os conceitos básicos sobre como nosso corpo se defende descritos lá continuam super atuais. Impressionante. Total. E o post começa com uma cena super trivial. Se corta o dedo. Tipo coisa boba, né? Uai, e segue o jogo. Mas o post destaca como esse cortezinho, quase insignificante, desencadeia uma guerra épica dentro da gente. É fascinante. Demais. E essa dorzinha que a gente sente não é só um sinal de opa, me cortei. É tipo um alerta para a equipe de segurança do corpo, sabe? Entendi. É como se o corpo ligasse para a polícia e falasse, temos um problema aqui. E aí, pelo sangue, as células de defesa, tipo um exército, correm para o local do crime, prontas para a batalha. E essa mobilização é super rápida, né? O que me impressiona é que o sistema é ultra sensível. Um tapinha, por exemplo, já é suficiente para ele ficar em alerta total. É incrível como ele está sempre ligado, pronto para qualquer parada. É tipo um guarda-costas 24 horas por dia. Mas, às vezes, é só alarme falso. O post fala que se o corte for mínimo, as células de defesa dão uma olhada e falam, de boa, é só um susto. E voltam para a base, só que aí vem o segundo alarme, um sinal químico. Aí o bicho pega. Essa segunda leva de sinais é sinistra. As células da pele, sabe, as que foram danificadas, e os próprios micróbios invasores começam a liberar substâncias químicas, tipo um pedido de socorro, e a coisa fica séria. Aí chega a infantaria, os famosos granulócitos, o posto chama de soldados da linha de frente, e eles já chegam metendo bala. São super preparados, rápidos e eficientes. A resposta deles é tipo pau na máquina. E o mais louco é que muitos morrem em combate. É literalmente dar a vida pela pátria, né? E aí os restos mortais deles, junto com os inimigos abatidos, formam o pus. A parte nojentinha da história, né? Mas essencial. E aí entra a artilharia pesada, os macrófagos para detonar tudo. Os grandões. O post fala que eles chegam com tudo, destruindo em geral. Invasores, restos celulares, até os granulócitos que morreram em combate viram pó. Nossa. E esse monte de macrófagos na área causa inchaço, né? Exatamente. Eles lotam a região, limpando a bagunça e garantindo que nenhum inimigo fique de pé. Falando em história, o post menciona que os granulócitos dos macrófagos são super antigos. Tipo, existiam até em esponjas, os bichinhos mais simples que tem. Parece que a estratégia de engolir e digerir para lidar com ameaças é sucesso desde sempre. É um clássico da biologia. E não são só as células de defesa que usam essa tática. O estômago, por exemplo, produz enzimas que detonam micróbios e parasitas. Caramba. Falando em células comedoras, os granulócitos e macrófagos, como eles sabem quem é o inimigo, né? O post usa a ideia de uniforme. Eles reconhecem os invasores, os antígenos, por substâncias químicas específicas. É como se os inimigos usassem um uniforme que só o sistema imune reconhece. Inteligente. Mas aí o post fala que algumas bactérias, tipo os pneumococos, se camuflam para enganar o sistema. Complicado, né? É tipo uma corrida armamentista, né? Os micróbios tentam se esconder e o sistema imune tenta se adaptar. E aí, para lidar com esses espertinhos, entra em cena uma inovação evolutiva animal. Os linfócitos B. As famosas células B. Elas surgiram para combater os ninjas do mundo microscópico. Sim. Quando uma bactéria camuflada, tipo um pneumococo, tenta invadir, os linfócitos B lançam mísseis teleguiados, os anticorpos. Eles grudam em moléculas específicas da bactéria, tipo um imã, impedindo que elas infectem outras células. Os anticorpos, os heróis da imunidade. Eles são tipo agentes duplos desmascarando os inimigos. Essa é uma ótima analogia. O anticorpo gruda no antígeno e grita pro macrófago: "Ei, pega esse cara." É como diz o professor Motilo Russo, da USP. Além de tornar o antígeno reconhecível, os anticorpos ajudam os macrófagos a ingeri-los. Que legal. As células B são tipo forças especiais. O post fala que elas passam por um treinamento bem específico. Em aves, é na bolsa de Fabrícios, por isso B. Já em humanos, rola no baço, intestino, amígdalas e aí fígado. Elas nascem na medula óssea, mas se formam nesses órgãos. Depois, vão pro sangue, prontas para ação, e sabe o que é mais legal? As células B são super diversificadas. Tipo, 1 milhão de tipos diferentes entre os trilhões de células B do corpo, cada uma produzindo anticorpos específicos para cada tipo de inimigo. É como se o corpo tivesse um arsenal gigante, com armas específicas para cada ameaça. E algumas células B ainda desenvolvem memória imunológica. Depois de uma infecção, elas decoram o inimigo e, se ele voltar, a resposta é muito mais rápida e eficiente. É por isso que as vacinas funcionam, né? Exato. É como se o sistema imune tivesse um arquivo com a ficha criminal de cada invasor. Mas as células B não saem por aí atirando anticorpos a esmo, elas precisam de um ok das células T auxiliares, que liberam a interleucina, uma espécie de sinal verde. E aí chegamos no comando central, as células T. As células T, o post fala que elas amadurecem no timo. E tem 3 tipos principais: as auxiliares, as supressoras
e as citotóxicas, as famosas assassinas. Começando pelas fociliares. Elas meio que comandam tudo, né? Liberam a interleucina, ativando as células B e os macrófagos. Elas são as maestrinas da orquestra imunológica. E ainda tem outra arma, o interferon. O Post fala que ele é tipo um gás paralisante que impede os antígenos de se espalharem pelas células. É inteligente. E o TIM, onde as células amadurecem, é essencial, né? O Post fala que quem nasce sem ele não tem defesas organizadas e não sobrevive. Pois é como um exército sem general. E o Post faz um paralelo com o HIV. O vírus ataca as células T auxiliares, causando uma pane geral no sistema imunológico. Faz sentido. Mas aí, pensando alto, por que não injetar interleucina em quem tem problema na produção dela? Tipo, resolver a questão na raiz, sabe? Boa pergunta, mas o professor Russo explica que não é tão simples. Lançada na circulação, a interleucina ativaria todo o sistema imunológico em vez de estimular apenas o linfócito B necessário. O sistema muito ativado é tão nefasto quanto deficiente, causando febres, dores, coagulação do sangue. Enfim, pode levar à morte. É como se a gente ligasse a sirene de incêndio para chamar um encanador. Ia dar ruim. Verdade, ia ser um caos. E aí entram as células T supressoras para dar um chega para lá na resposta imune, né? Exato, elas garantem que a resposta não seja exagerada e cause danos ao próprio corpo. É como um freio de mão, sabe? E o mais incrível é que a gente ainda não entende 100% como esse controle funciona. É um mistério da ciência. E as células T tóxicas, as assassinas, elas são tipo a polícia secreta do corpo. Isso aí. Elas ficam patrulhando os tecidos, caçando células suspeitas, tipo as cancerígenas ou as infectadas por vírus. E como elas eliminam as células doentes? Elas grudam na célula criminosa e injetam uma substância tóxica, tipo um veneno, para destruí-la. Eficiente. Mas aí se elas são tão boas, por que a gente ainda tem câncer? É que com trilhões de células no corpo, é normal ter uns defeitos aqui e ali. O impressionante é que a gente não tem câncer o tempo todo. Isso é graças às células assassinas que eliminam as células problemáticas antes que elas causem problemas sérios. O problema é quando elas falham, como na AIDS, ou quando diminuem com a idade, como diz o imunologista Antônio Lauro Cocina. Com o passar dos anos, o sistema imunológico se enfraquece. A idade chega para todo mundo, né? Inclusive para o sistema imune. Mudando um pouco de assunto, o Post fala de uns avanços legais na imunologia, mesmo com todos esses mistérios. Sim, no Z-Way, eles conseguiram isolar interleucinas específicas para ativar células T contra certos tipos de câncer. Que legal, parece promissor. E tem a descoberta de que, às vezes, a contaminação por bactérias pode ajudar as células assassinas a combater o câncer. Parece contra-intuitivo, né? Mas levou uns experimentos com inoculação de bactérias em tumores de pele e os resultados foram positivos. Incrível. Imagina só, usar bactérias para combater o câncer. E não podemos esquecer dos anticorpos monoclonais que revolucionaram o diagnóstico do câncer. Ah, sim. São anticorpos criados em laboratório, marcados com substâncias radioativas que grudam nas células cancerígenas e permitem identificá-las e saber qual o tipo de câncer. Exato. Mas, às vezes, em vez de estimular, precisamos acalmar o sistema imune. É o caso das doenças autoimunes, quando as células de defesa atacam o próprio corpo por engano. As doenças autoimunes são um mistério, né? O Post cita úlceras, artrite reumatoide, problemas de tireoide, esclerose múltipla. A gente sabe que elas existem desde os anos 50, mas ainda não entendemos 100% como funcionam. O Post menciona 3 hipóteses principais. A primeira é que o sistema imune encontra tecidos que ele nunca viu antes. Tipo o acaso da esterilidade masculina causada por anticorpos que atacam os espermatozoides. É, como se o sistema imune estranhasse o próprio corpo. A segunda hipótese é que infecções podem alterar as membranas celulares, fazendo com que elas pareçam estranhas para o sistema imune. Aí ele ataca sem querer, né? E a terceira hipótese? É que pode haver um desequilíbrio entre as células T auxiliares e as supressoras. Tipo, as aceleradoras e os freios do sistema imune. Entendi. E parece que essa hipótese tem fundamento, né? Porque encontraram menos células T supressoras no sangue de pessoas com doenças autoimunes. Sugere que o freio do sistema imune pode estar com problema. E como tratam as doenças autoimunes? O Post fala que os principais tratamentos usam imunossupressores, os mesmos remédios usados em transplantes para evitar a rejeição. Faz sentido. Mas eles têm um problema, né? Sim. Eles baixam a guarda do sistema imune, deixando a pessoa mais vulnerável a infecções. É como se a gente desarmasse o exército para evitar uma guerra civil, mas aí fica vulnerável a invasões estrangeiras. É, um dilema. Mas a ciência não para, né? O Post fala que são pesquisando anticorpos para neutralizar os anticorpos que atacam o próprio corpo. Seria uma solução mais precisa, tipo um míssil teleguiado contra os traidores. Legal. E o professor Cocina ainda fez uma previsão interessante sobre o futuro da imunologia. A imunologia daqui a alguns anos será a imunogenética.
Manipulando os genes, poderá ter sistemas de defesa mais eficientes e sanar os problemas das doenças autoimunes. Imagina só, manipular os genes para turbinar o sistema imune e curar doenças autoimunes. É o futuro da medicina. É mesmo? Bom, essa imersão no pós-imunologia, lá de 2005, mostrou a complexidade e a beleza do sistema imune, né? Ele trabalha sem parar para nos proteger e a gente nem se dá conta. É verdade. E com tantos avanços e possibilidades, fica a pergunta: quais são os limites éticos da manipulação genética do sistema imune? É algo para a gente refletir, né? Com certeza. Valeu pela companhia nessa imersão, pessoal. Até a próxima. Tchau. E continuem se cuidando.